Eu tive essa ideia junto com o Charlie. Na verdade, foi ideia do Charlie. Quando o Atlético postou o seu embarque lá para Bragança e colocou assim: 15 anos de Adson Batista sem perder um jogo do Atlético. Aí eu e o Rafael fomos atrás dos números. Para ter assim uma ideia, cerca de 871 jogos oficiais, 891 jogos contando os amistosos, o que representa para o Adson Batista 15 anos sem perder um jogo, um jogo do Atlético. Adson. Olha, isso é importante, Natália, porque muitas pessoas às vezes conversam comigo, né, e falam: você vai no jogo hoje? Eles acham que é normal não ir no jogo. Hoje eu sou presidente do Atlético, estou presidente, eu já fui tudo, né? E não tenho vaidade nenhuma, porque sempre fiz o meu melhor em qualquer situação. E dentro disso, eu tenho prazer, muito prazer, de acompanhar todos os jogos. Eu me sinto feliz o dia que eu acordo e falo: hoje tem jogo, sabe? Porque eu gosto, eu sou apaixonado no futebol, eu gosto dessa adrenalina, essa competitividade. Hoje fizemos um primeiro tempo ruim e isso me preocupou muito, né? Mas graças a Deus nos organizamos, porque quando tá na nhaca, a coisa mais difícil do mundo é você conseguir já recuperar imediatamente. Mas fizemos um segundo tempo bom e conseguimos o resultado. Então, ao longo desses 15 anos, realmente eu estive presente. Agradeço a Deus por ter tido saúde e ter muita força, né? E agradeço minha família também, porque teve a compreensão de entender que o Atlético, ao longo desses 15 anos, foi prioridade da minha vida. É difícil, Adson, ter que abrir mão de outras situações pessoais, nesse caso, para defender o Atlético? Olha, eu tenho muitos amigos meus que eu vejo em alguns domingos, eles indo para churrasco, indo para confraternizações, qualquer coisa. Eu me sinto feliz. Aí eu tomo meu banho, pego meu carro e vou pro Atlético. Então eu faço isso com prazer. O dia que o Atlético não fizer mais parte da minha vida, vai ser algo muito difícil de assimilar. Eu sempre peço a Deus para mim sair do Atlético pela porta da frente. Pela porta da frente, por questão de princípios, isso vai acontecer. Mas eu falo em questão de não ter desgaste profundo com conselheiros, com torcida, né? O dia que tiver de sair, eu quero sair, que Deus, Nossa Senhora, me ilumine, que eu saia com respeito de todos, como eu entrei, né? Lá atrás, com um simples desconhecido, mas o Atlético me deu a oportunidade de fazer um trabalho. E eu participei de tudo. Aliás, eu já falei várias vezes, e não tenho vaidade para isso, eu participei e liderei quase tudo dessa mudança do Atlético. Porque muitas pessoas, mas o fulano ou o ciclano, no Atlético tem muitas pessoas importantes ao longo do tempo. Mas foram pessoas que sempre levou o Atlético como uma diversão do fim de semana. Eu não. Eu sempre levei a segunda, a terça como se fosse o domingo, que era o dia do espetáculo, antigamente principalmente. Hoje tem jogos todos os dias. Então, eu levo muito a sério o Atlético, sou extremamente exigente, eu me desgasto muitas vezes com funcionários mais simples ou com funcionários mais importantes e às vezes eles ficam com a cara ruim, mas com o tempo eles entendem que eu quero o melhor. Eu não sou perfeito, mas eu sou um cara altamente organizado e principalmente corajoso, ousado, que eu me ousei muitas vezes sem ter dinheiro e Deus me ajudou que as coisas aconteceram. Então, nós estamos aí ao longo desses 15 anos, o Atlético tinha 9 títulos, hoje nós temos 14, nós temos 2 brasileiros, que foi uma Série C e uma Série B, que foi importantíssimo, tivemos 3 acessos, né? Então muita coisa positiva, né? E acho que por isso que eu estou aqui até hoje, porque futebol sem resultado, as coisas não acontecem. Mas agradeço muito os atleticanos, as pessoas que sempre enxergaram em mim uma referência. É evidente que tem muita gente que às vezes enxerga de maneira
errônea, acha que a gente é arrogante, prepotente, centralizador, mas no futebol, se não for assim, não vai. Não vai. Quem quiser o bem do Atlético, não é comigo, é qualquer pessoa. Tem que ter uma pessoa com referência para poder tomar as decisões, para poder pegar as rédeas, porque se o negócio for frouxo, tanto dentro quanto fora de campo, não acontece. É competição fora e dentro do campo. Então, ao longo da minha vida, a gente vai ficando experiente, cada dia evoluindo. Agradeço muito ao Atlético, porque eu sou um cara hoje conhecido no Brasil e respeitado com todos os clubes, com um cara honesto, que não sobe nada na cabeça, que não empolga com nada, porque eu sei que futebol, do mesmo jeito que sobe, você cai, né? E estou cada dia evoluindo e aprendendo e sendo um ser humano melhor e sendo um cara cada dia mais respeitado, porque só tem duas coisas na minha vida que eu tenho medo, da desonra e da doença. O resto a gente enfrenta de frente e eu tenho muita confiança em tudo isso. Você vê o Adson Batista sem o Atlético e você vê o Atlético sem o Adson Batista? Olha, primeiro que eu me preparo para isso, porque vai um dia acontecer, né? Vai um dia acontecer, né? Ninguém é eterno. Mas hoje eu sou muito inserido no Atlético. Mas eu sei também que tem pessoas, às vezes, que não participam do dia a dia, que, eu posso fazer melhor, eu posso fazer... Só a hora que estiver dentro que a pessoa pode falar que pode fazer melhor ou não. Porque futebol é muito diferente de tudo que as pessoas às vezes imaginam. A rivalidade aqui no futebol goiano é muito grande, Adson, mas eu tô te dando um feedback que eu vejo nas redes sociais. Às vezes a gente posta uma matéria do Adson, aí vem um torcedor do Vila Nova fala: se o Adson Batista tivesse aqui no Vila. Vem um torcedor do Goiás: se a gente tivesse um Adson Batista aqui no Goiás. Você já recebeu proposta de algum dos dois clubes? Você já se imaginou nenhum rival do Atlético, Adson? Olha, hoje eu vejo com dificuldade, né? Porque o vínculo que eu tenho com o Atlético é muito grande, né? E, logicamente, eu não sei o dia da manhã. É evidente que se eu sair do Atlético, eu vou trabalhar no futebol, né? Porque futebol é minha vida. E isso me envaidece, me deixa feliz com o reconhecimento dos torcedores. Tem muitos também que não gostam, que eu defendo o Atlético. Mas eu sempre respeitei o Vila, sempre respeitei o Goiás, né? Eu sempre tive muito cuidado com isso. E acho que as pessoas entendem isso de maneira positiva e reconhecem meu trabalho, porque nós fizemos muito no Atlético, um pouco. Às vezes a gente tinha um canivete para brigar e as outras pessoas com míssil, com bazuca, com canhão, né? E o futebol é bom por isso, ele é emocionante por isso, Natália, porque às vezes você, com poder de investimento, com situações bem menores, você consegue fazer grandes trabalhos. É só você ter cuidado, um pouco de sorte, um pouco de Deus, né? O grande parte de Deus, pôr na mão e fazendo as coisas com correção. Eu acredito que você tem condição de, às vezes, conseguir fazer grandes trabalhos. Olha o Atlético era agora, nesse momento. O Atlético era apontado com rebaixado. Era para ser o giral de pancada. E isso mexeu muito com o meu brilho, né? Então a gente teve muitos momentos que nós tivemos motivação para poder superar essa desconfiança, né? E nos motivou. Conseguimos fazer uma grande campanha. O Atlético, em momento nenhum, foi humilhado, atropelado. O Atlético foi um time equilibrado. Perdeu jogos? Perdeu, mas perdeu jogando, tendo coragem, que foi o nosso discurso desde o começo. E esse grupo foi um grupo muito competitivo, jogou uma competição dificílima e conseguiu fazer um bom futebol durante toda a competição. Desses quase 900 jogos seus acompanhando o Atlético, qual que foi o mais emocionante? Teve vários. Teve vários. Né? O dia que o Atlético foi campeão em 2007, o gol do Anailson, do Fábio Oliveira, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque foi o primeiro título da minha vida. Eu achava que eu era um pé frio do caramba, né? E depois teve aquele título de 2014, em 48, a torcida do Goiás, em grande maioria, gritando
tetracampeão, né? Era tetra ou tri? Tetracampeão. E me xingando e já comemorando. E aí veio aquele gol do Lino, né? Que foi fantástico, né? O campeonato da Série B foi muito importante e uma consagração, né? O acesso de 2019, aqueles 8 minutos mais longos da minha vida. Então, se eu te contar as histórias, não dá um livro não, dá 2, sabe? Mas emocionante. Eu vejo minha história, eu tenho meus troféus, minhas medalhas, como muito importante para o futebol goiano e para mim também. Hoje eu sou um cara que eu olho para trás, eu fico muito feliz com tudo que aconteceu e agradeço muito a Deus pela oportunidade que eu tive. Você se lembra qual foi o primeiro jogo seu como dirigente do Atlético? Olha, foi um amistoso. Foi um amistoso, se eu não me engano, em Umas. Nós jogamos lá porque os campos aqui... O Atlético tinha CT, não. Tinha uns terrão lá. Não tinha nada. E, se eu não me engano, foi um amistoso em Umas. Jogo treino lá em Umas. Depois teve um outro amistoso aqui no Ancioli. Que nós ficamos no vestiário esperando o jogo de camisa, que esqueceram a meia, foi a farofa, né, na verdade, porque o Atlético não tinha estrutura, não tinha organização, e nada começa pronto, né, nós fomos fazendo as coisas aos poucos, sem dinheiro, mas com muita coragem, e graças a Deus hoje o Atlético é um clube respeitado. Hoje você liga para alguns jogadores e eles respeitam o Atlético, que é um clube que procura pagar em dia, procura dar estrutura, e é um clube sério, um ambiente muito favorável, e a gente tenta não parar no tempo e evoluir todos os dias. Rafael, você tem anotado aí qual foi o primeiro jogo? Tenho sim, Campeonato Goiano de 2006. Campeonato Goiano de 2006. A Rioverdense, Natália, só para contextualizar, foi um adversário assim que marcou o início da trajetória do Adson no Atlético, porque a Rioverdense disputou com o Atlético o Campeonato Goiano de 2005, da divisão de acesso, e subiu com o Atlético em 2005. O Adson já até me revelou uma vez que o último jogo do Campeonato Goiano da divisão de acesso de 2005, ele estava na arquibancada. O Atlético venceu por 6-0. E depois a Rioverdense foi o primeiro adversário oficial do Atlético em 2006, dia 8 de janeiro de 2006, no estádio Mozar Veloso do Carmo, e o Atlético venceu por 4-2, Natália. Você se lembra dessa partida, Adson? Lembro. E é verdade, realmente em 2005 eu estava na arquibancada lá no Sol, arquibancada oposta às tribunas, né, aqui do Acioli, e eu estava lá no sol quente, já torcendo para o Atlético, que eu já estava contratado, mas ninguém sabia, né? E havia uma preocupação muito grande com o jogo, se o Atlético não subisse, até para mim desenvolver um trabalho na segunda divisão não ia acontecer, e o Atlético subiu, né, num jogo importante aqui com a Rioverdense, e realmente foi isso mesmo. A gente está aqui, já tomei muito tempo do Adson, mas é uma entrevista especial. Adson, olha quem está te acompanhando aqui, ó. Evandro Gomes está aqui com a gente. Evandro, Rafael, o Adson está ouvindo. Alguém quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, Evandro. Olha, eu ouvi atentamente tudo que o Adson falou, e eu acho que tudo que o Adson fez pelo Atlético ao longo desses 15 anos, o resultado aí está. Time em Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, time com patrimônio invejável, um time que está aí próximo de ganhar mais um título estadual. Enfim, um Atlético que teve um crescimento extraordinário em sua torcida jovem. Hoje é comum você ver os jovens vestindo a camisa do Atlético. Então, o Adson, eu acho que tudo que ele fez no Atlético deu certo. Eu sempre bato palmas para ele pelo trabalho dele, incansável. E o Atlético só funciona por isso, porque a última palavra, a primeira, a segunda e a última palavra são sempre dele. Claro, respeitando as pessoas que estão ao lado dele, mas ele é que decide. É assim que funciona uma grande empresa, é quando tem um dono. Não quero dizer que ele é o dono do Atlético, mas esse crescimento do Atlético deve-se a esses 15 anos de administração dura que ele tem no time do Atlético. Eu bato palmas para ele por esse tempo, por esse recorde, e ele é indiscutivelmente o nosso melhor dirigente na atualidade.
Eu agradeço muito, até fico emocionado, porque a sua trajetória de vida e de cronista esportivo, Evandro, me envaidece muito ouvir suas palavras, né? Porque tudo eu fiz com muito coração, com muita satisfação com o que eu faço. Com muito desafio. Já teve dia assim que só eu e o Murtosa lá no CT do Urias Magalhães e a gente sem saída, né? Eu te falo que em 2012, 2013, 2014 foi muito difícil. O Atlético ficou abandonado. As pessoas se afastaram do Atlético. Infelizmente, nós passamos por momentos difíceis, mas acho que um teste de Deus, né, para ver se a gente realmente é forte e supera. Sempre tive, desde o dia que eu pus o pé aqui no Atlético, apoio de pessoas importantes, como o Valdivino, Maurício Sampaio, né, algumas pessoas importantes. Mas a pessoa que sempre esteve do meu lado a todo momento, que é um amigo meu particular, é o Jovair Arantes. Sempre foi uma pessoa, assim, leve, nunca foi arrogante, prepotente, sempre me respeitou, até meus enjoos, né? Porque tem hora que a gente passa dos limites, mas ele sabe, conhece minha essência, sabe o quanto eu envolvo e sou perfeccionista e quero fazer o melhor para o Atlético. E futebol, né? Eu não quero aqui que quem tem que avaliar isso é vocês, né? Porque eu tô aqui na frente de uma menina que eu admiro muito, que é a Natália, menina de caráter, muito capaz, né? Fico até feliz de ser entrevistado por ela, né? Que tem um caráter, parece até que é o Bessa de saia, né? Porque o Rafael Bessa também tem o mesmo perfil. E hoje ela é igual uma filha para nós aqui, né? É uma menina de ouro, né? Que o Charlie não pode nunca tirar daqui, porque senão não pediu o impeachment dele. Então, dentro disso, para não ficar alongando, eu fico muito envaidecido, né? Com as suas palavras. E hoje eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu com o Atlético. E falo que tudo é possível. Tudo é possível. Se você fizer as coisas com honestidade e, acima de tudo, não ter rabo preso com nada. Porque o futebol, as pessoas te testam a todo momento. Se você tiver seriedade e um pouco de conhecimento, tem que aliar algumas coisas. Porque também, sem resultado, daqui a pouco você é triturado, né? E ao longo desses anos nós passamos por muitas dificuldades, tivemos muitas alegrias, tive muitas pessoas que já me encheu o saco demais, porque tem gente que acha que sabe tudo, principalmente no futebol, que é muito passional, e não sabe realmente o que é o dia a dia, o que é um problema. Por exemplo, ontem eu vou contar para vocês aqui, tinha 2 jogadores que não queriam jogar Campeonato Goiano. E eu não vou nem citar aqui, mas não queria. Aí eu tive que ir lá, como sou sempre, o diretor de futebol, fazer o trabalho de diretor, depois no fim tive que ser o presidente do clube. Como eu fiz e comuniquei ao Jovair, que é a pessoa, que é o presidente do conselho, que é um órgão máximo dentro do clube. Eu comuniquei que eu ia colocar o Jean aqui no estádio e ele concordou comigo. Eu tomei atitude lá e falei, rapaz, a comissão estava sem confiança, né, em algumas situações. Nós, sem um jogador para segurar o nível da equipe, porque nossa equipe foi equilibrada em todos os setores. Eu falei, pega o contrato do Jean, vamos estudar ele, num dia antes. E aí chamei o jurídico e falei, olha, eu vou enfrentar isso, mesmo que tenha que pagar. E sabia que podia só ser 3 pontos, mas eu tinha preocupação do atleta tomar 3, 4, 5, que goleiro é a última bola, e ele é testado todo jogo. E dentro disso, tomei a decisão certa, com ousadia, com coragem. Então é um exemplo que sempre aconteceu no Atlético e que a gente sempre trabalhou dessa forma e com pessoas respeitando as nossas posições. Por exemplo, o Sebastião Santana, é uma pessoa diferente, mas tem importância dentro do clube, tem hora que tem uma forma diferente de enxergar as coisas, mas também tem a grandeza, às vezes, de recuar. Então a gente tem uma harmonia muito grande e hoje nós fazemos bem para o Atlético. Bem para o Atlético. Porque muitas outras vezes as pessoas julgam e às vezes analisam a gente de maneira errônea e não entende que nós temos princípios, que nós temos interesse, acima de tudo, de fazer
o Atlético cada dia maior, sem vaidade, sem achar que é mais que ninguém, porque esse tipo de gente não dura no futebol, né? A gente precisa ter os pés no chão, tratar as pessoas com simplicidade, ser justo, acima de tudo ser justo, porque você tem o respeito dentro do clube. Então, a gente está aprendendo, cada dia evoluindo, mas hoje o Atlético é respeitado porque nós temos essa linha de trabalho. Adson, duas Peraí, perguntas. Charlie, calma, rapidinho. Primeiro, obrigado pelas palavras. Deixa eu colocar aqui para ele ouvir, o Charlie. Agora sim, ele está te ouvindo. Adson, vamos negociar essa situação da permanência da Natália aí, né? E você é um bom diretor de futebol, eu também vou dirigindo por aqui, a gente negocia. Mas brincadeiras à parte, duas perguntas. Primeiro, eu preciso pegar o gancho do que você disse aí, que 2 jogadores não queriam nem disputar o Campeonato Goiano. Esses 2 jogadores que não queriam, você pode falar o nome e se eles foram pro jogo de hoje, mesmo, digamos, contra a vontade deles? E a segunda pergunta, qual a viagem mais tranqueira que você fez aí nesses quase 900 jogos com a camisa do Atlético aí, dirigindo o Atlético? A viagem mais tranqueira, travou um pouquinho. Qual foi a viagem mais difícil? Olha, primeiro que, Charlie, eu às vezes brinco, né, em relação a isso aqui, porque eu tenho uma conversa com você, até às vezes eu nem concordo com algumas opiniões suas, porque você é radical em algumas coisas, mas é sua opinião. Você nunca foi desrespeitoso. A gente tem que entender isso. E a gente vai convivendo com as pessoas ao longo do tempo, a gente vai gostando das pessoas e respeitando quem tem caráter, que é no seu caso. Então, dentro disso, eu não quero citar o nome dos jogadores, porque eles entenderam e eu falei para eles, olha, vocês têm contrato até o final do ano e saiam do Atlético do jeito que vocês entraram. Porque jogador, quando você atinge um objetivo, como o Atlético atingiu um objetivo fantástico, essa questão da permanência, tira um fardo grande das costas e eles acham que já fez o que tinha que fazer. Relaxam, desligam, perde o foco e, principalmente, acha que o clube, apesar de ter pago a eles e vai cumprir com tudo que combinou, que o clube, que eles já fizeram a parte deles e, principalmente, que o clube está exigindo demais, né? Então, você tem que ter o poder de convencimento e, principalmente, autoridade em certos momentos. Mas em nenhum foram assim, indisciplinados, arrogantes e não chegou a ponto limite para que a gente tivesse que tomar uma decisão, porque eu, se eu precisar, teve alguns problemas ao longo do campeonato em relação, o jogador cometeu algumas indisciplinas, nada assim muito profundo. Eu pensei em devolver o jogador e falar, olha, nós vamos jogar dessa maneira porque o Atlético está acima de tudo. Aí, felizmente, recuou, né, e não aconteceu. Mas a gente tem, em certos momentos, tem que cortar na própria carne. E tem jogador que, às vezes, não sabe o lugar dele, né? E em alguns momentos se empolgam, perde o rumo. E nós convivemos com problemas também, né? Não é tudo perfeito. Mas conseguimos administrar tudo sem perder o controle do grupo, que isso é o mais importante. O jogo mais complicado que eu já fui foi aquele jogo lá no Pará, que nós pegamos uma balsa, foi a maior várzea que eu já imaginei. Nós alugamos umas 3 ou 4 balsas e uma competindo com a outra, quem chegaria primeiro. E aí teve um momento lá que veio uma onda lá que quase com a balsa tombou, eu quase morri de medo. E eu gordo pra caramba, eu falei, gente, se eu cair aqui, é só rezar pra poder peixe não comer, porque aquilo lá é um mar, é uns rios, um monte de rio que se encontra lá e o mar parece que é até menor, que você não vê do outro lado, é um negócio assim, coisa de maluco. Então é uma coisa simples, né, que a gente passa e que a gente cresce, que a gente tira proveito e a gente vai, é a escola da vida, né? A vida vai sendo uma escola, uma faculdade que a gente vai evoluindo e crescendo cada dia.
Ô, Natália de Calça, você conviveu muito com o Adson, muito no Atlético. Você quer fazer alguma pergunta pro Adson? Você tava nessa viagem, ô Rafael Bessa? Tava, o Atlético venceu o Cametá por 7-0. É a Copa do Brasil de 2013. Márcio Ferreira, Valdemar Lemos e Robson. Tem uma foto dos três conversando numa balsa. Olha que trio. O assunto rendeu. O Adson, os torcedores do Atlético não vai ser nenhuma pergunta assim pra gente rememorar muita coisa, mas pelo tom da sua entrevista, tá todo mundo aqui. Olha, parece que o Adson tá se despedindo do Atlético. Tranquiliza o povo aí que você não tá de saída, que é só uma entrevista especial por conta dos seus quase 900 jogos em loco com o Atlético, tá bom? Agora é interessante só lembrar dessa balsa lá desse jogo da Copa do Brasil, né, Cametá. O Valdemar Lemos, ele não podia sentar, 2 minutos ele estava dormindo. Aí ele estava dormindo e os caras gritavam, ai, passavam um susto nele, assustava e acordava. Ele dormia toda hora. Então aquilo lá foi uma coisa assim inesquecível, vinha água na gente, então coisa assim fantástica. Olha, não, eu tô firme e forte, só que eu tenho que me preparar, Rafael, porque a gente não sabe o futuro, né? E pra gente não entrar em depressão, eu sinto falta, tem dia que eu tô na minha casa, eu pego o carro e venho aqui no Atlético só por prazer, porque eu gosto, eu vou lá, dou uma volta, vejo o guarda, muitas vezes eu tô aqui em Goiânia, num shopping, eu passo no Atlético, então eu faço isso com prazer, eu gosto, sabe? E tenho harmonia, né? Tem tardes maravilhosas aqui no Osceola, tardes maravilhosas no Urias, tudo vazio, mas é um lugar que eu sinto muita presença de Deus, né? E eu sou um cara de muita fé, e foi através dessa fé que eu consegui superar muitas adversidades. Você mora em Umas, faz esse trajeto todo dia. Você não pensa em vir morar em Goiânia, não, Adson? Olha, com toda sinceridade, eu faço isso com prazer, porque eu tenho minhas raízes em Umas, né? E dentro disso, eu faço esse trajeto aí. Às vezes eu durmo aqui em Goiânia e tal, que às vezes é complicado a gente chegar de madrugada, mas faço com prazer. Eu uso isso muito para mim pensar, para mim avaliar algumas coisas, né? Porque quando você toma decisão assim no calor e no impulso, às vezes você erra muito mais. Às vezes eu gosto de ouvir até uma pessoa mais simples para tomar a decisão, a tomar a minha decisão. Eu sempre falo para a comissão técnica, o Marcelo Cabo, para todos os auxiliares. Eu gosto de ouvir todo mundo para tomar a decisão. Cada um tem uma forma de enxergar. E a minha verdade já não é absoluta. E com isso a gente vai crescendo. E eu falo para todo treinador, chega no Atlético, ó, esse negócio de treinador que tem a chave do clube, treinador acha que pode tudo, que isso, que aquilo, tem vida curta. Nós temos que ser uma equipe. Lógico que a decisão do vestiário. Agora, hoje mesmo, teve uma situação que nós tínhamos muito mal, né? E eu tenho alguma comunicação, mas eu não entro em vestiário, intervalo. Aquele dirigente que desce vestiário lá, quer esculachar com os outros, não existe mais. Se fizer isso, você perde o respeito de todo mundo. Aquele momento é o momento do treinador. Se ele não der conta de resolver os problemas, ele tem que ir embora. Eu tenho que trabalhar antes e depois. E sempre com equilíbrio. Você não pode nunca perder o respeito, porque senão você não tem como administrar nada e não tem liderança em lugar nenhum. A última, para te liberar, para você comemorar essa vitória. Qual que foi o seu maior legado nesses 15 anos? Eu acho que o maior legado foi a estrutura, porque nós sempre preocupamos com isso. Nós estamos aqui no estádio, um lugar gostoso de estar. Eu estou aqui com poucos amigos aqui, mas pessoas que amam o clube, né? Tá ali a Tamara, a Marla, tá a Gláucia, o Heitor. Pode filmar, só pessoas. O Júlio, que é um grande amigo juvenil, né? O Carlinho Kozlovski, o Carioca, o Clóvis, o Paulo Marcos, tá aqui o Álvaro. Só pessoas que amam o Atlético, né? O Álvaro, a gente tá fazendo amar, né? Porque a gente tinha umas dúvidas com ele. Né? O Heitor tá ali. Só atleticano, pessoas de bem, nada de luxo. Mas está aqui um ambiente limpo, tranquilo, e a gente fica feliz aqui conversando e tal. E
e sendo cada dia mais sério, profissional, buscando o respeito das pessoas e logicamente, fazendo o atleta melhorar. Eu estava ali olhando hoje com a Marla ali, a pintura ficou muito boa ali, a gente olhando um lugar que a gente vai plantar uns coqueiros, sempre querendo o melhor, porque isso é prazer, isso não é trabalho, é prazer, né? As pessoas têm que fazer as coisas com prazer. É evidente que nós já tivemos muitas dificuldades, muitos dissabores, mas muita alegria também, graças a Deus. Adson, muito obrigada por essa entrevista. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu fiz com você. Vou encerrar, senão a gente vai invadir a jornada do Goiás, né? E o pessoal vai ficar bravo. Então não pode invadir a jornada do Goiás. Mas muito obrigada pelas palavras novamente e pela atenção na entrevista. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer. Um abraço a todos, aos amigos, né? Porque são pessoas que eu respeito, né? Em nome do grande vilanovense Evandro Gomes, né? Eu não sei se nem eu poderia falar isso, mas eu sei que o futebol só existe porque eu torço para um clube, você torce para outro, o Evandro torce para outro, o Charles para outro. É uma brincadeira saudável, mas o Evandro é um cara isento, né? Ele fala do Atleta, do Vila, do Goiás, do Goiânia, tudo do mesmo jeito. Em nome do Evandro, eu quero abraçar todos vocês, porque vocês são pessoas que fazem parte do cotidiano, da vida da gente, né? Um dia a gente fica chateado, falou isso, falou aquilo. Aí eu procuro digerir, avaliar, e às vezes a gente crescer também com as críticas, né? Porque a gente vai ficando muito tempo num clube, você vai fazendo as coisas, você vai sentindo, assim, muita injustiça, tal, por tudo que você passa, né? Mas às vezes as pessoas não têm nem noção você passa, porque eu sempre falo, gente, aqui no Atleta nós vivemos de aparência, nós temos uma casa bonita, tudo pintada, um estádio bonito, mas a gente ainda não tem aquele suporte para poder comprar um jogador, fazer um investimento maior, porque às vezes você tem certeza que aquele jogador vai render, mas nós não podemos ainda fazer isso, né? Mas é um desafio gostoso, eu tenho muito prazer de estar à frente do Atlético. E mesmo os que não gostam de mim, que às vezes enxergam eu de forma diferente, porque eu tenho gene forte, às vezes você maltrata uma pessoa sem querer, às vezes você até arrepende. Eu peço desculpas e quero sempre mostrar que cada dia eu sou um ser humano e um dirigente melhor.